Amém? Aleluia, seja muito bem-vindo aos momentos de Quinta Rema, né? A gente vai estar até o Rema começar o ano que vem, no mês de março. Nós vamos estar sempre fazendo Quintas Remas, um período mais curto, dar um tempo, mas vamos trazer. Mas esse ano inteiro a gente vai se deparar com essas Quintas Remas. A gente vai avisar você com bastante antecedência. Esse mês de agosto inteiro, todas as quintas serão Quintas Remas. E aí a gente vai estar falando para você com mais frequência, amém? O que seria a ideia da Quinta Rema? É a gente trazer para você que ainda não teve contato com a Escola Rema, uma fração, um fragmento de uma matéria. O Rema ele tem 24 matérias específicas. E essas 24 matérias, elas se dissolvem dentro de 2 anos de curso. Então é algo que é bem impactante. Até para aquele membro que é meio bebê espiritual ainda, não se desenvolveu, o Rema dá um suporte muito grande, porque a pessoa ela começa a entender melhor. E aí ela vai ter exposição da palavra durante 2 horas, segundas, quartas e sextas. Irmãos, só pelo fato de você se expor à palavra por esse tempo, durante 2 anos, já afeta a sua vida de alguma forma. Amém? Já afeta a sua vida de alguma forma. Então existem matérias maravilhosas e algumas delas são bem impactantes. Para mim algumas foi bem impactante. E uma matéria que foi bem impactante para mim no Rema é uma matéria chamada Autoridade do Crente. Ela para mim foi dada como o nome de Jesus. A matéria, quando eu fiz o Rema, eu sou da turma pioneira da cidade de Caruaru, a cidade onde eu nasci de novo, onde eu não nasci, não sou natural de lá, mas lá eu conheci minha esposa, minha mãe morava lá por um período, e eu terminei morando lá também, e lá foi muito bom. Lá eu conheci minha esposa, nos casamos, e lá também conhecia o Senhor. E dentro desse processo, quando eu tive o Rema, eu fiz o Rema no ano de 2000, me formei em 2001, em 2002, o ano que a minha esposa se formou, o Rema já se tornou Rema Brasil, mas o meu tempo ainda era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Então eu tenho essa lembrança, e essa matéria que depois virou o nome de Autoridade do Crente, ela vinha a matéria como o nome de Jesus, porque há uma matéria agora chamada que é Cristo aquele que cura. E aí a gente, para não ficar confusão na cabeça dos alunos, aí só tornou a matéria Autoridade do Crente, já que essa matéria, o nome de Jesus, tratava especificamente da autoridade que um cristão tem no nome de Jesus. Amém? Então hoje eu vou dar um fragmento para você dessa matéria, Autoridade do Crente. Amém? Porque a gente percebe o quanto os cristãos, eles estão caminhando sobre a terra, sem entender os benefícios que já foram disponibilizados para eles, sem entender a totalidade do que eles têm como benefício. Nem todo mundo, irmãos, o mundo, pelo fato de já estar no maligno, a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, e diz que o Deus deste mundo é Satanás. Amém? É quem tem o direito, por enquanto, de governar sobre aqueles que são incrédulos. Então, por causa disso, a gente precisa entender que aquele a qual o mundo hoje pertence, não quer que você, como cristão, descubra a autoridade que você tem. Mas essa autoridade não veio por causa de Jesus. E eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Vai lá para o início, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Como eu falei para você esses dias, eu estou lendo na versão King James atualizada, uma Bíblia que eu tenho usado ela. Gênesis capítulo 1. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Bem fácil achar Gênesis 1, né? Aleluia. Ele diz algo bem interessante. Aqui em Gênesis é o livro do início, né? Do livro dos primórdios. E aqui ele começa a fazer a formação de todas as coisas. E aí no capítulo 1, no verso 26, tem algo bem interessante. Tem assim: então Deus determinou, na maioria das versões tem, então disse Deus: façamos o ser humano, ou façamos o homem, a nossa imagem, de acordo com a nossa
semelhança. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Para que ser feito à imagem e semelhança de Deus? Ele continua falando para quê? Dominem, para que eu e você tenhamos domínio. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Verso 27. Deus, portanto, criou os seres humanos, à sua imagem e semelhança de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Quem tem autoridade? Só o homem? Não, a mulher também, amém? Aí ele diz, Deus os abençoou e lhe ordenou, sede férteis e multiplicai-vos, povoai, sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. A autoridade sobre tudo o que Deus criou na terra, Ele deu a um ser, o homem. Porque o nome da matéria, ela é submissão e autoridade. Porque não existe autoridade sem submissão. Para você ser uma autoridade, você está submisso a alguém. Quando você quebra essa submissão, você perde a sua autoridade. Vamos parar aqui para pensar. Quem aqui conhece um pouco de hierarquia militar? Eu sei que o Tiago conhece, o Tiago é militar. O Alex também conhece, é militar também. Quem aqui entende um pouco de hierarquia militar? Amém? A nossa irmã Jeane também conhece. Vou falar grosseiramente, tá? De uma forma geral, na hierarquia militar existem patentes. E essas patentes vão determinando que você manda em alguém, mas também obedece a alguém. Amém? Toda patente você vai mandar em alguém, mas também você vai obedecer a alguém. Aqui essa patente que o homem recebeu sobre governar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais marinhos, sobre todo bicho que rasteja pela terra, essa autoridade foi dada a ele, ele governava. Mas a patente que ele recebeu era de governo, mas ele tinha que prestar conta a alguém. A Deus. Deus estabeleceu essa ordem. E a ordem para que ele vivesse nessa autoridade era que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que ele comesse, consequências viriam. E aí o homem faz o quê? Você conhece essa historinha, não conhece? Quero dizer que não é uma simples historinha, um fato. É algo que realmente aconteceu. O homem comeu e esse homem perdeu a sua autoridade. Agora o governo da terra passou para aquele que agora ele era escravo. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele escreve dizendo que a quem você se submete, desse você é escravo. Se a justiça pelo amor, você é servo do amor. Se ao pecado, servo do pecado. Então, a quem eu me submeto, a esse eu me torno escravo. O homem, ele era dependente de Deus, obediente a Deus, as leis de Deus governavam sobre ele. Mas quando ele começa a dar ouvido ao diabo, agora as leis do diabo que governam sobre ele. E eu acho interessante que aí no livro de Gênesis, no capítulo 3, vai falar algo interessante. Abre lá, só avança um pouquinho. Gênesis capítulo 3. Vamos ver o verso, a partir do verso 18. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Veja, a terra aqui, quando Deus cria todas as ervas, cria tudo, não havia ervas daninhas ou ervas venenosas. Não havia plantas espinhosas nem venenosas.
Mas agora, por causa da queda, ele diz que a terra vai produzir ervas venenosas e espinhosas. Essas cortos e abrolhos, se você for ver nas versões originais, são ervas venenosas e ervas espinhosas. Por causa de quem isso aconteceu? Por causa do homem. Porque lá no verso 17 diz assim: então voltou-se para o homem e ordenou-lhe: porque escutaste a voz da tua mulher, a voz da mulher, e comeste da árvore que eu te proibi de comer, maldita é a terra porque a fiz assim. Tem isso aí? Não. A terra se tornou maldita por causa de quem? Do homem, irmãos. No próprio livro de Gênesis, no capítulo 1, você vai ver quando, antes de chegar no versículo 2, diz que tudo que Deus criou, viu que era muito bom. Mas agora essa autoridade foi perdida, o Deus deste século, que assumiu aqui o governo da terra, o Senhor disse: a terra é maldita agora, Adão, por sua culpa. Deus estava dizendo: olha, o governo dela já não está mais comigo agora e com você. Um ser agora alugou essa terra. Você tem que entender que a terra não é de Satanás. A Bíblia diz que a terra é do Senhor. Mas quem tem imóveis de aluguel aqui? Amém. Creia para ter imóveis de aluguel. Diga: eu creio que eu vou ter muitos imóveis de aluguel. Amém? Se você não quiser, eu quero, eu recebo. Volta para mim. A Bíblia diz que se a gente pregar, o povo não recebe, volta para a gente. Eu recebo. O imóvel de quem é? Diga: é meu. Mas quando você aluga, pelo período do aluguel, quem agora está governando sobre aquele imóvel? Quem alugou. Quem alugou. Então a terra pertence ao diabo? Não. Mas quem é aquele que arrendou a terra? Quem é que arrendou a terra? Satanás. O governo estava sobre Adão, é de Adão como Deus, mas aí Adão foi e entregou esse governo, arrendou esta terra para Satanás. E aí quando você aluga uma casa, você aluga um bem, ali você bota o quadro aonde você quiser. Você pode até pintar o imóvel da cor que você quiser. Desde que na devolução do imóvel, você entregue ao dono como foi dele. Por isso que no reino milenar, a terra vai voltar ao início de como Deus criou. Quando Satanás for preso, quando o arredatário for aprisionado por 1000 anos, a terra vai voltar ao seu estado original, como ela foi feita. Por ela estar assim hoje, é por causa do arredatário que manda nessa aqui, que é uma bagunça da moléstia. Então a gente precisa entender isso, por quê? Porque às vezes a gente, por não entender esses princípios, a gente não se comporta como deveríamos. Porque quando eu alugo um imóvel, ele me pertence. Eu lembro que eu aluguei um imóvel, irmãos, e eu tinha 2 cachorrinhos pequenos, eu tinha um Rottweiler e um Pitbull. E eles viviam ali no quintal. E eu lembro que o dono dessa casa, ele tinha um pé de coco no quintal. E a esposa dele meio que adoeceu. E ele chegou, bateu palma, eu abri o portão, ele entrou. E tinha um corredor pela lateral, que tinha uma porta, que dava acesso ao quintal. E eu disse: seu João, eita, até falei o nome do homem, não é nem por falar, mas tudo bem. Você não vai saber, é tanto João no mundo, você não vai saber nem quem é. Eu vou nem dizer o lugar, porque aí você pode associar. Então, não vou poder já dizer o lugar. Então, eu falei com ele: olha, aguarda aí um pouco que eu vou aqui atrás. E eu passei por dentro de casa e eu ia prender os cachorros. Porque eu ia ter que... Ele era um senhor já de idade, quem ia ter que tirar coco? Era eu. Eu ia ter que subir lá para tirar os cocos para ele e tal. E aí quando eu fui, aí Célia, conversei alguma coisa com Célia dentro de casa assim, me atrasei um pouco. Quando eu cheguei no quintal, que eu abri a porta da cozinha, que eu cheguei no quintal, ele meteu a mão na porta, que dá acesso ao quintal, e entrou. No que ele entrou, irmãos, os 2 cachorros partiram para cima dele.
mais uma vez, você precisa entender de autoridade. Não crie seu cachorro como se ele fosse um membro da família, um filho seu. Crie ele como um cachorro, que tem que lhe obedecer. Amém? Se quiser chamar filhinho, chame. Não tem problema. Mas que ele lhe obedeça. Pastor, meus filhos me obedecem. Pronto, mais um motivo para você, que você não entende nada de autoridade. Se você entendesse autoridade, seus filhos lhe obedeceriam. É autoridade, irmão, submissão e autoridade. A gente fica muito emocional, muito emotivo, e vai quebrando os princípios, e Deus não tem compromisso comigo e com você, senão com os princípios que Ele estabeleceu. Então não vem com alma, vem todo almáticozinho para Deus, que não funciona não. Ou você vai debaixo de princípios, ou a coisa não funciona. Então eu nunca criei meus cachorros como se fossem meus filhos. Eles sempre foram meus cachorros. Tinha um lugar de ficar, não entra dentro de casa quando quer. Tem os limites, mesmo a porta aberta ele fica ali. De vez em quando um vai botando uma patinha, aí você vai deixando, depois ele bota metade do corpo, você vai deixando, daqui a pouco ele está dentro de casa. Você entende como funciona? Então eu nunca criei cachorro assim. Sempre foi senta, cuida. E na hora que eu vi aquilo, eu gritei com eles. Eu nem gritei o nome deles, que não ia dar tempo de falar o nome dos dois. Eu só fiz. Eles pararam, ficaram. O homem ficou branco, azul, roxo. Mais uma vez é o quê? Autoridade. Outra vez eu abri o portão, ia passando um rapaz com um cachorro pequenininho. O meu pitbull, o Zeus, ele foi para cima, eu gritei com ele, ele freou, saiu, rabiou a roda assim, ficou em cima do cachorro assim, se tremendo, arrepiado. Eu digo, volta, rapaz. Aí ele voltou meio, eu digo, volta, entra. Se você não criar com autoridade, quando momentos como esse acontecer, o que é que vai acontecer? Então a autoridade foi estabelecida para isso. A autoridade sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre tudo que se move sobre a terra. Então você precisa entender isso. Por que eu falei isso? Para você entender que isso que Deus diz a ele aqui em Gênesis 3,17. A terra agora é maldita por sua culpa, porque a maldição da terra não tem a ver com Deus. Tem a ver com a desobediência de Adão em perder essa autoridade. Ele perdeu, irmãos, essa autoridade. Ele agora era alguém que não tinha mais toda a autoridade. O diabo agora poderia lançar as sementes dele sobre a terra. Como a Bíblia diz que a terra começou a produzir ervas espinhosas e ervas venenosas. Por quê? Dessa perca de autoridade. E a gente fica olhando, mas tem um detalhe nisso tudo. Essa autoridade, ela nos foi dada de volta. Amém? Abre tua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 4. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 4. O homem recebeu autoridade, mas perdeu essa autoridade. Verso 6, aqui é a tentação de Jesus. Lucas, capítulo 4, verso 6. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos. A Bíblia vai dizer que o diabo levou Jesus a um monte bem alto e lhe mostrou todos os reinos da terra e toda a sua autoridade. Aí ele diz: eu vou dar a você todo esse poder e toda esta autoridade, porque me foram entregues, e eu tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Quem foi que deu o governo de todos os reinos e de tudo que há sobre a terra ao diabo? Adão. Adão deu a ele. Adão deu a ele. Mas Cristo estava arrumando um meio legal de tomar isso de volta. Porque se você vai chegar lá para botar o inquilino que invadiu tua casa, que não quer pagar o aluguel, se você dar uma mãozada na cara dele e tira ele à força, ele processa você.
Mesmo ele errado, ele processa você. Então você, para tirar ele, você tem que ir pelos meios legais. Diga: nos meus imóveis, não vou precisar tirar nenhum inquilino ruim. Amém? Você já que você declarou imóvel, já declarou outra bênção sobre você, né? Então, o diabo, ele estava dizendo: olha, o governo aqui é meu, a autoridade aqui é minha, eu dou a quem eu quero, porque me foi entregue. Se você me obedecer, eu lhe dou. Só que a gente conhece o desfecho e viu que Jesus não entregou o reino fácil assim a ele, o novo reino, a nova autoridade, porque ali era uma troca, irmãos. Se Jesus recebe aquela, ele iria ter direito de pegar agora o que Jesus estava fazendo. Jesus não é tonto. Jesus ia perder o nome, Jesus ia perder a autoridade, por uma coisa que lá na frente ele sabia que ia voltar para ele. Então a gente precisa entender isso. A autoridade do homem foi perdida, mas um novo homem veio que não tinha compromisso, que não era da linhagem de Adão, que o diabo não poderia cobrar dele a dívida, e veio e assumiu essa dívida. E com isso estabeleceu a autoridade. Ainda vai lá para Marcos agora, Marcos capítulo 10. Vamos ver Marcos capítulo 10. Não, Lucas 10, desculpa, Lucas 10. Diga: Deus é bom. Verso 17, Lucas capítulo 10, verso 17. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se nos submetem ao nosso comando em teu nome. O nome de Jesus ainda não tinha sido exaltado no céu, na terra e embaixo da terra. Mas aqui, por causa de uma ordem de comando, e se a gente poderia ver outros números de texto aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, onde os demônios, e já que viessem nos atormentar antes do tempo, eles sabiam quem era Jesus. Eles tinham entendimento da autoridade de Jesus. A questão é, nós precisamos entender quem somos em Cristo. A autoridade que nos foi devolvida em Cristo. E aqueles homens regressam todo felizes: Senhor, os demônios se submetem em teu nome. E vê o que ele diz: ao que lhes revelou: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu sei que depois eu vou explicar isso a você, ou até em algumas matérias do Rema você vai ter mais detalhe disso. Verso 19: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e assim como bem sob um pequeno poder do inimigo. Tem isso aí? Não. E assim bem como sobre todo o poder do inimigo. Não é sobre alguns, é sobre todo o poder do inimigo. Então veja, Jesus ainda não tinha estabelecido plenamente sua autoridade para com a igreja, para com o corpo de Cristo. Aqui eram os seus discípulos, e ele enviou-os para uma missão, e eles voltaram animados: Senhor, os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. E ele está dizendo: olha, eu vi quando Satanás foi destronado, eu vi quando ele caiu. Não se alegrem por isso, porque eu dei autoridade a vocês para pisar serpentes e escorpiões. Isso significa o quê? Serpentes e escorpiões, irmãos, é uma simbologia de todo o principado, potestade, poder e domínio. E ele disse não só sobre os demônios, mas também sobre todo o poder do inimigo. Então o inimigo tem o poder, mas eu não tenho que me preocupar com o poder dele, porque o que está em mim é maior. A Bíblia diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então um crente precisa se levantar debaixo dessa autoridade, desse entendimento
de que maior é o que está nele do que o que está no mundo. E essa autoridade, ela foi conquistada por quem? Por Cristo, para mim e para você. Em Marcos, no capítulo 16, ele vai dizer: portanto, ide e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Uma autoridade foi dada, irmãos, a mim e a você, como igreja na terra, corpo de Cristo. Ele falou para Pedro: Pedro, eu te dou as chaves do céu, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. O que a igreja ligada à terra com o céu está ligado, e o que a igreja desligada está desligado. E nós andamos às vezes, e muitas vezes, abatidos e apáticos àquilo que recebemos. Isso não é bom. Quando eu vejo um crente com medo de um endemoniado, chamando os irmãos de oração, chamando o pastor, eu fico preocupado. Porque ele não sabe quem ele é. Se ele soubesse, ele não estaria chamando ninguém. Eu lembro que eu estava em uma cidade, dando aula no Rema, e o pastor, era umas 2 e pouco da manhã, o pastor recebeu uma ligação, e ele disse: eita pastor, aquela família sempre ligava para ele, porque talvez eles achassem que o pastor era um dos caça-fantasma. Havia alguma potestade na casa daquela pessoa que perturbava a noite. Ela via os demônios, ela via os vultos, derrubava a cama, puxava o lençol. E ela não sabia o que fazer, e aquela pessoa era crente. E ele: pastor, o senhor vai lá comigo? Eu disse: qual que é? Essa pessoa é cristã? É. Eu digo: e ela é de que igreja? Eu já fiquei pensativo de que igreja ela seria, porque geralmente a gente ensina aos nossos fiéis a autoridade que eles têm. E ele disse: não, ela é da nossa igreja, mas ela é nova convertida e tal. Eu digo: ela está no Rema? Ela é sua aluna do Rema. Eu digo: ela é minha aluna do Rema? Não, eu não vou não. Manda ela expulsar aí, diga a ela aí, usar o nome de Jesus, fale pelo telefone a ela, manda ela gritar o nome de Jesus no meio da sala dela aí, na cozinha, na sala, no quarto, nos banheiros, onde for. Porque essa coisa vai parar de perturbar a vida dela. Eu que não vou perder meu sono para expulsar demônio para o crente que já devia estar sabendo fazer as coisas. Aí ele: eita pastorzão. Eu digo: eu sou caça-fantasma não, rapaz. Aí fui deitar, né? E ele ficou lá falando com a ovelha dele. Pois não é que a irmã resolveu usar a autoridade. E ele disse: rapaz, eu devia ter feito isso. Deveria, irmão. Você deveria ter feito isso na primeira vez que ela ligou para você expulsar os poltergeist lá da casa dela. Por quê, irmãos? Porque a gente precisa entender a autoridade que temos. Eu não digo a primeira vez ele poderia até ter ido lá e ter explicado para ela, ter orientado ela. Eu digo a primeira vez, mas eu nunca faço isso a primeira vez. Eu sempre vou, falo com as pessoas, explico, tal, porque ela deve se posicionar. É uma questão dela, de posicionamento dela, não tem a ver com a autoridade do diabo, não tem a ver com o tipo de demônio, se é o tranca-rua, chucaveiro, o sete facada, ou não sei o que, inventa um nome, irmão. Não importa o nome dessa criatura do outro lado. O que importa é o que está em você. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. E a gente fica, né, meio que aprendendo. No curso de teologia tem uma matéria chamada demoniologia. E aí você aprende todos os nomes, todos os demônios. Desnecessário isso. É desnecessário. Porque quando você vai para a cristologia, eles não ensinam a autoridade do crente, mas ensinam qual é o nome de todos os demônios. E aí você chega lá sabendo todos os nomes deles, mas não sabendo quem é você. Vai apanhar. Aí por isso que apanha, sai nu correndo. Por quê? Porque não sabe a autoridade que tem.
Em Atos 19, fala algo bem interessante. A Bíblia diz que 7 homens, filhos de um judeu exorcista. Meu irmão, essa coisa de demônio, de mal-assombro, de fantasma, não é de hoje não. Isso é antigo. Quando Jesus vinha caminhando sobre as águas, como é que eles ficaram? Na cabeça dele, quem é que caminha sobre as águas, senão o mal-assombro? Eles se assustaram aí, Jesus. Ei, rapaz! Eu acho que Jesus era nordestino. Sou eu, bando de cabra frouxo. Sou eu. Aí Pedro, então se é você mesmo, manda eu ir aí. Ele disse, venha. E ele desce do barco, irmão, veja. Você acha, a gente reprova Pedro, mas ele desceu do barco. Ele tenta descer pelo menos do barco. Eu não quero nem que tu caminhe, eu quero que tu desça do barco e fica ali em pé na beira do barco. Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Por causa de quê? Do entendimento de Jesus sobre aquilo. Então essa coisa de mal-assombro, isso não é antigo, não é novo não. Pastor, quem já assistiu aqueles filmes antigos de todo tipo de terror? A menina que roda a cabeça. A gente acha, eu conheci um homem, irmãos, que ele falou que a cunhada dele, na sala dele, ele não sabia o que fazer, a perna dela ficou girando. E sabe o que aconteceu? Aquela moça quebrou a perna em vários lugares, o demônio quebrou a perna dela em vários lugares. Ele disse eu disse a ele, o que tu fez? Ele, eu corri, que eu não sabia o que fazer. Isso eu não era crente, pastor, eu não era crente, sabia. Manifestações, irmãos, sobrenaturais. Como lida com isso? A gente lida com isso como a Bíblia nos ensina. Eis aí que vos dei poder. De quem é o poder? É de Deus. De quem é o poder investido a você como policial? Do Estado. A você como sargento do Exército? É seu ou é de uma autoridade maior? É de uma autoridade maior, é do país. Você entende? Há uma autoridade, e você como crente, de quem é o poder investido a você como crente? É do Senhor. Então eu só tenho que treinar e aprender como é que usa esse poder. Não é um título apenas, irmão. Eu sou crente, e agora sim, eu sou general do exército. E o que é que o general faz? Não sei, mas eu sei que eu sou general. Puxa. Não, irmão, você tem que saber o que é que um crente é, o que é que um crente faz. É autoridade. E aí lá em Atos 19, aqueles homens chegaram, encontraram uma pessoa endemoniada, e aí a Bíblia diz que eles já viviam nessa prática do exorcismo. Aí chegaram, nós conjuramos você, em nome de Jesus que Paulo prega. Já imaginou você chegar lá e dizer, olha, eu estou lhe repreendendo em nome de Jesus que eu aprendi lá no verbo. Não vai funcionar não, irmão. Porque aqueles homens, o endemoniado parou, olhou para eles e disse, olha, Jesus eu conheço e bem sei quem é Paulo. Vocês são quem? E saltou sobre eles, irmãos. Um endemoniado saltou sobre 7 homens e eles fugiram nu. A gente lê coisas como essa e já fica com medo. Já fica com medo de um endemoniado saltar sobre a gente. Mas não importa se você nasceu de novo hoje ou daqui a 10 anos. Se você nasceu de novo hoje e aprendeu, você tem autoridade. Mas se você nasceu há 10 anos e não foi ensinado, você possa ser que você viva uma experiência frustrante ao se deparar com um endemoniado. Possa ser. Eu lembro de um culto. Aquele homem estava muito animado com a palavra de Deus. E ele estava tendo uma matéria com uma professora do Rema, chamada Marta Pessoa. E não era autoridade do nome de Jesus ainda, não era autoridade do crente. Era uma matéria, não era matéria de submissão e autoridade. Mas ele estava muito animado, porque a professora disse que os alunos poderiam expulsar demônio. E aquele homem estava muito animado para expulsar um demônio. Ele estava muito empolgado.
E aí um culto de ceia, na igreja que ele congregava, ele estava lá e tinha uma pessoa do lado dele, uma mulher do lado dele, que se ele levantasse o braço, ela ficava debaixo do braço dele. Era uma mulher baixa, assim, 1,50 m, sei lá, era bem baixinha. E aí quando começou o louvor lá, aquela mulher do lado dele começou a se endemoniar. E ele viu uma oportunidade para expulsar um demônio. O primeiro demônio que ele ia expulsar. O primeiro. Olha que coisa maravilhosa. Do lado dele, ele não precisou sair na rua. Vem endemoniado, eu quero um endemoniado. Ele não precisou, irmão. Não precisou nenhuma mensagem de irmão, nenhum irmão mandar no grupo aqui do WhatsApp. Alguém conhece um endemoniado? Não precisou mandar mensagem no grupo do WhatsApp. Veio de bandeja para ele assim, uma pessoa endemoniada do lado dele. Ele disse, uau, é agora. E ele se virou e ele fez em nome de, antes dele falar a frase que ele pensou na cabeça dele, que ele treinou, né, na cabeça dele, eu vou falar em nome de Jesus, e vai expulsar tal. Antes dele falar em nome de Jesus, eu acho que aquela mulher endemoniada era algum tipo de endemônio que sabia jiu-jitsu. Porque ele se viu no chão, com ela agarrada na gravata dele, tentando matar ele. O outro diácono, amigo dele, do lado, só olhando. Aí o pastor viu aquela confusão lá no meio da igreja, do diácono dele apanhando de uma pessoa pequena demais. Desceu lá e fez, em nome de Jesus, saia dela. Aí ele saiu dela e do rapaz também. E aquele homem se levantou no final do culto, pegou a mão da esposa com os filhos e disse, amor, vamos embora. Porque era o quê? Vamos embora agora. Toda a igreja tinha visto ele passar aquela vergonha, irmãos. E ele não queria estar no final do culto com a cara lisa, olhando para os irmãos. E aí, tudo bem? Como é que foi? Alguém mais ousado dizer, e aí, cara, o que foi que aconteceu? Antes que ele sentisse essa pressão, ele pegou a esposa com os 2 filhos que eram pequenos e foi embora. E ficou pensando, eu não estou em pecado. O que aconteceu? E aí na hora o Espírito Santo tratou comigo. E foi eu mesmo. Foi outra pessoa não, foi eu na minha primeira experiência demoníaca. O Senhor falou para mim, disse, o que você sabe sobre a autoridade? O que você sabe o que eu fiz por você? Eu disse, nada, Senhor. Ele disse, por isso. E ele me lembrou um texto de Atos. Eu fui ler Atos e eu me alegrei. O Senhor estava me confortando e me ensinando. Me confortando porque eu estava sozinho e só perdi uma gravata. Aqueles homens eram 7 e saíram nu. Então a coisa poderia ter sido bem pior naquele dia. Então o Senhor está dizendo, olha, foi para você nem foi tanto. Ele disse, você não expulsa demônio porque eu lhe ensino. Você ouviu alguém falar. Você expulsa porque você sabe quem você é. Irmão, é a verdade. E aí outro livro surgiu ao meu coração. Curar enfermos e expulsar demônio, do irmão T.L. Osborne. Que você não tem nenhuma técnica de expulsar demônio. Não tem nenhuma técnica. Não tem nenhuma técnica. Não precisa ir 3 pessoas, 2 seguros e 1 expulso. Não precisa. Você sozinho resolve. Amém? Já vi testemunho, eu vi um anjo 2 anos segurando para que eu expulsasse. Amém, não duvido disso. Mas não precisa anjo nenhum vir segurar demoniado para você expulsar, irmão. Eu não duvido desses testemunhos. A vida pessoal de cada um, a gente testemunha o que acha que viu, né? Mas biblicamente eu não encontro uma base bíblica para dizer que os anjos vão segurar para você expulsar. O que eu encontro é você entendeu quem é, entendeu o que pode e você vai e faz. Isso é o que a Bíblia me ensina.
Então eu comecei a ler aqueles livros, irmãos, aquele livro e também a Autoridade do Crente, do irmão Kenneth Hagin, li esse livro também, e fizeram parte da minha vida, e de vez em quando eu dou uma lida nesses livros, e eu comecei a entender que não era por causa de um demônio especial, como às vezes a gente encontra lá em Mateus 17, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino, que tinha o problema de se jogar no fogo, de cair na água, aquela coisa toda. O pai, né, diz, olha, eu trouxe para os teus discípulos, eles não conseguiram fazer nada, e aí o que é que faz? Aí o Jesus disse, há quanto tempo acontece isso? O menino nasce batendo, e aí Jesus, há quanto tempo o menino faz isso? Aí o pai disse, desde a infância, ele é no fogo, na água, onde ele se joga em cima. Aí Jesus, tá bom, está livre. Ao levantar o menino estava bom. Os discípulos chegaram e disseram assim, Senhor, por que a gente não conseguiu? Eles, por causa da pequena fé de vocês. A pequenez da fé de vocês não permitiu isso acontecer. Aí ele diz algo que confunde a cabeça das pessoas. Ele diz, essa casta não sai senão por jejum e oração. E aí a gente fica na questão do jejum e oração e esquece que a principal fonte de informação foi a fé pequena dos discípulos. Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que uma vida de jejum e oração fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé. Não é que jejum e oração expulsa demônio, não. Ou você crê no nome, ou você está enrolado. Porque a autoridade não é sua, a autoridade é dele. A autoridade não é nossa, a autoridade é dele. Ele nos deu por meio do seu nome. Vocês nada pediram ao Pai, agora vocês vão pedir em meu nome. Aí Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, diz, olha, Jesus se esvaziou da sua divindade e assumiu uma forma humana, e em forma humana ele foi obediente até morte de cruz, mas Deus exaltou o seu nome, acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem os joelhos no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que o Senhor, que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, não tem a ver com a placa da igreja, tem a ver com o entendimento que você tem, da autoridade que você tem. Isso não é uma coisa que se constrói em um culto, é uma coisa que você precisa entender mesmo, não é uma coisa que você decora, irmãos. Nós somos obrigados a decorar na escola as capitais, os estados do nosso país. Se a gente perguntar, a maioria das pessoas, não vou nem perguntar a juventude de hoje, que não sabe mesmo, mas a maioria das pessoas antigamente, elas não lembram mais quantas federações nós temos no nosso país. Mas não é por nada, é porque elas não aprenderam, elas decoraram. Quem decora algo pode esquecer, mas quem aprende nunca esquece. Porque você sabe o seu nome? Porque você não decorou o seu nome. Você decorou o nome de amigo. Se passar 20 anos, você vai dizer, eu sei quem é, mas deixa eu lembrar o nome aqui. Mas se aquela pessoa é alguém que é amigo mesmo, e você não decorou o nome dele, você aprendeu, pode passar 200 anos, você vai lembrar o nome dele. Então você não tem que decorar quem você é, você tem que aprender quem você é. Porque não importa a pressão, não importa a circunstância, se você está em cima, se você está embaixo, não importa onde você esteja, você sabe quem você é, e você sabe que aquilo vai mudar, irmãos. Você precisa entender isso, e a autoridade faz isso com a gente. E às vezes as pessoas que não entendem isso, acham que somos soberbos. Mas não tem a ver com soberba, tem a ver com entendimento. Não tem a ver com soberba, irmãos, tem a ver com entendimento. Eu lembro que eu pastoreei uma cidade, e era meio bagunçado aquele lugar. E as pessoas daquele lugar já estavam acostumadas com aquela bagunça, onde não havia autoridades policiais, não havia muita autoridade, quem governava lá eram pessoas de má índole. E eu disse, rapaz, aqui não. Eu disse, quem vai governar nessa cidade aqui é a autoridade do nome de Jesus. Não é mais esses homens de má índole, não. E eu comecei a declarar. Todo lugar que eu ia, eu declarava, pai, vai se levantar polícia para aqui.
E irmãos, naquele ano, era um ano de eleição que eu fui para lá. E mudou o governador do estado. E o novo governador do estado era um homem muito sério com muitas coisas. Então ele já enviou 120 homens da polícia militar para aquela cidade. Ele fez um acordo com a polícia, com o governo federal. E foram mais 20 e tantos agentes da Polícia Federal para lá, até com um delegado, que nem delegado lá tinha da Polícia Federal. Fez outro acordo ainda com o governo federal, e ele fechou com a Força Nacional. Foram 40 homens da Força Nacional. Eles criaram lá uma polícia especial da Polícia Civil, chamado PERFRON, Polícia de Fronteira. E agora de 3 em 3 quilômetros tinha uma barreira da polícia, investigava, se é pastor, não tem problema, vai desce, revista o carro e faz o bafômetro aqui, não importa, eu só não quero saber quem você é não, desce do carro e vamos resolver isso aqui. O povo acredita que as pessoas começaram, alguns no início começaram a achar ruim. Esse aqui era tão bom, não era bom, irmãos, era inseguro. Mas aí a segurança passou o quê? A governar. Então, irmão, se a gente, como cristão, no nosso bairro, se nós não declararmos a palavra de Deus, o diabo vai bagunçar lá, vai bagunçar no teu bairro, só vai roubar no teu bairro. Aí você se posiciona assim, na minha rua, no meu bairro, não, capiroto. Ele vai para que bairro? Não sei, mas no meu não vai. E aí você começa a roubar, não. Você começa a se posicionar, e aquele roubo do inferno para de existir. Pare de roubar, irmão. Acho que ficou um pouco da unção do irmão Marinho aqui. Está fazendo você rir. E é o que? Uma questão de autoridade. Isso serve para quê? Para tudo. Na fila do banco, eu vejo pessoas dizer assim: rapaz, eu nem venho no centro de Macapá, não consigo estacionar. E você está falando do centro de Macapá, viu? Que nem é esse movimento todo. Se você vai para o centro de uma cidade com mais movimento, você ia ver o que é estacionar. Mas você poderia declarar, saindo de casa dizendo: pai, a minha vaga existe bem perto de onde eu preciso ir. Mas você já declarou errado, já usou a autoridade da forma errada, onde você já poderia usar a autoridade da forma certa. Minha vaga existe. E aí você vai chegar lá, é você chegando, alguém está saindo para você entrar. Pastor, não acredito nisso, não tem problema não, irmãos. Não é uma questão de estar com você porque você tem, é uma questão de é seu, lhe pertence, mas você não sabe usar ainda. É igual aquela pessoa que tem um carro em casa e não sabe dirigir. Serve de nada o carro na casa dela. Sabe dirigir. Uma necessidade, algo, ela vai olhar para o carro e chorar. Porque não sabe dirigir. Você entende? Então, o poder está em você, pertence a você, mas você não sabe usar. E na verdade você usa da forma errada. Você usa dizendo: eu não posso, eu não tenho. Você parece galinha de Angola. Estou fraco. O Guiné, né? O nosso Guiné, galinha de Angola. Eu estou fraco. Onde na verdade você poderia se levantar e dizer: maior que está em mim. Isso serve para você usar contra a enfermidade, resistir à enfermidade, contra a vida financeira, resistir às pressões financeiras que vêm. O diabo dizendo que você não vai prosperar, que você não vai ser eu vou, porque eu sou filho do rei. E aí você crê que cada ano que passa o Senhor aumenta mais e mais o teu salário. Mesmo com probabilidades de que o povo, que o salário. Meu irmão, você não depende do salário de um governo, não. O salário é aquilo que a sua boca falar. Como você pensa que vai ser seu salário daqui a 10 anos? Pastor, estou crendo aí, estou crendo desse jeito. Começa a declarar que vai acontecer, que dinheiro vai chegar, que as pessoas vão ofertar na sua vida. Usando a autoridade que tem, irmãos. Se posiciona como autoridade, mas não esquece, não existe autoridade sem submissão. Não busca um princípio de autoridade fora da submissão à palavra.
Não busca autoridade fora da palavra. Ela vai ser cobrada, o preço vai ser cobrado, mais cedo ou mais tarde. Então vale a pena se submeter à palavra. Então, se eu busco esse entendimento, em saber quem eu sou, a minha vida muda. Você sabe que uma pessoa que tem autoridade, só por ela chegar num lugar, isso meio que está se perdendo, eu oro para que seja restaurado. Da mãe, ela só fazia isso aqui, para o filho, ele já sabia. O olhar da mãe, ele já sabia, me lasquei. Ele já sentava, ficava lá, chorando por antecipação. A mãe não falou nada. Hoje as mães, é a milésima vez que eu falo com você. E o menino lá, não está nem aí. Aí quando está no meio das pessoas, aí a mãe diz assim, eu não sei, em casa ele é tão obediente, mentirosa. Mentirosa, irmãos. O menino é daquele jeito aonde vai, não é porque você em casa ele é diferente. Não é por causa disso. É porque você não exerceu a autoridade. Quem manda é o menino, não é você. Quem manda é o cachorro, não é você. O gato é que manda, não é você. Já ouviu uma vez, a mulher foi tirar o cachorro do sofá para sentar e veio, ela saiu e sentou em outro lugar. Eu digo, uau, se você exercesse a mesma autoridade que o cachorro está exercendo, sua vida era outra, irmã. Não é verdade? Então, é que esse lugar é dele. Eu digo, e é? Ele paga quanto por esse lugar no sofá? Quanto é aquele? Qual é o valor do aluguel desse lugar no sofá? Rapaz, eu tinha dado uma tapa, derrubado ele do sofá. E naquela noite ele ia dormir na rua. Mas não, a gente se submete. A gente se submete. Eu vi pai entrando, eu trabalhei 10 anos, irmãos, em parque infantil. Quando você pensar que eu falo algumas coisas sobre criança, é porque eu sei do que eu estou falando. Eu trabalhei 10 anos em parque infantil, não parece. Já me vesti de Papai Noel, já me vesti de tudo. Um dia eu estava numa festa de Papai Noel lá, animada, a blusa do Papai Noel subiu, o menino viu, disse, o Papai Noel é preto. Eles maquiavam a gente e botavam uma luva branca e subiu o menino pulando, aquela criançada, aí gritou que o Papai Noel era preto. Porque não é Papai Noel preto, né? O velhinho é um velhinho barbudo, bem branquinho. Criança não perdoa, irmãos. Então eu trabalhei 10 anos em parque infantil. Eu sei o que eu estou te falando. Eu já vi o brinquedo lotar e não caber mais. E aí a gente tem que fechar a cancela para esperar aquela rodada do brinquedo para ir uma próxima. E aquela criança começar a fazer escândalo, e o pai chegar assim, ó, não tem como arrumar uma vaguinha aí não? Tem, amarra teu menino ali, deixa ele rodando aí. Que coisa, irmão. Pai, sem noção. Ali ele poderia aproveitar para ensinar algo ao filho, de respeito, de que tem que esperar, tudo tem seu tempo, tem sua hora, mas não, queria quebrar todas as regras e colocar o próprio filho em risco, para botar ele num brinquedo que não cabia mais. E se a gente fizesse aquilo, alguém tinha que descer para aquele bonitinho ir. Então, irmãos, isso é um fruto de pessoas que não têm noção. E a gente vê isso se espalhando dentro da nossa sociedade como um veneno. Hoje eu vim até com a minha filha, a gente vinha no carro, e aqui o pessoal tem mania de fazer assim, bate o pé e vai embora na faixa. Eu vejo muita ousadia, mas tudo bem. Tudo bem, de boa, a gente viveu em várias cidades que a gente fomos treinados a respeitar o pedestre. Então, tem lugares do Brasil que a gente morou, irmãos, que a faixa de pedestre é prioridade. Não precisa levantar a mão, não. Se o pedestre está na faixa, a gente sabe, a gente para. Né? Então, se o pessoal está levantando a mão aqui, é porque tem algum problema. E não é com quem levantou a mão, é com os motoristas.
Porque se está na faixa de pedestre, a gente tem que subentender que o pedestre vai passar. Ele não precisa levantar a mão. Mas não é essa a questão. A questão era que era um grupo de jovens. E eles assim, ó. E os carros parados, eu olhei, eu digo, que falta de respeito desses meninos. Eu falei para minha filha, eu digo, no meu tempo, quando eu era adolescente, fazer um negócio desse, no mínimo era uma tapa na cara. No mínimo que eu ia levar, por desrespeitar alguém. Como essa geração tem desrespeitado idoso, pessoas. No mínimo, eu ia tomar um pedala Robinho. No mínimo. Ah, pastor, porque eu sou... Não, irmãos. Isso vai refletir na autoridade que você tem. A forma como você é insubmisso reflete na autoridade que você precisa exercer. Não esqueça, ninguém é autoridade sem se submeter. Então, se você quer ser uma boa autoridade no nome de Jesus nas coisas, aprenda a se submeter às regras de acordo com como elas pedem. Mas a gente vê uma geração desrespeitosa. Uma geração desrespeitosa. E isso está comprometendo a autoridade delas. Porque vai vir qualquer pessoa, irmãos, e vai governar sobre elas, porque elas não sabem o que é autoridade. Elas sabem o que é desrespeito. Então qualquer pessoa vai poder desrespeitar elas, sabe por quê? Porque elas não conhecem a autoridade que tem. Quando você sabe a autoridade que tem, você não precisa gritar, você só vai lá e se impõe na autoridade que você tem, ponto final. Mas a gente vê isso acontecendo. Quando as gerações de hoje, se alguém acabar o namoro, quer fazer uma besteira com a vida, porque um namoro acabou. Por quê? Por que ele faz isso? Por que ela faz isso? Porque ela não sabe a autoridade que tem. Se ela soubesse a autoridade que tem, ela não daria o corpo de qualquer forma para um qualquer aí. Se ele soubesse a autoridade que tem, não se envolveria com qualquer tipo de mulher, porque ele sabe quem ele é. Mas por falta de autoridade, a gente vem quebrando esses princípios. Então, irmãos, a gente precisa acordar para desfrutar da totalidade do que Deus tem. Uma geração que é ensinada a desrespeitar as autoridades. Como é que é isso? Nós precisamos trazer de volta esse princípio do respeito, pelo menos para a esfera do qual estamos, dentro da nossa casa. Pelo menos, eu não estou dizendo que você vai... Talvez Deus te use para criar uma campanha para mudar o mundo que está vivendo hoje. Mas pelo menos na sua casa não vai ser bagunçado. Você vai começar a organizar as coisas. Então, irmãos, como igreja, nós precisamos entender isso. Amém? Então, essa matéria, meu Deus, ela é muito impactante para mim. Porque ela me ensinou muitas coisas com relação a quem eu sou, o que eu tenho. E muitas coisas que o diabo começou a fazer, eu pude, por causa da autoridade que eu descobri, eu pude quebrar esse ciclo maligno do diabo que vinha fazendo na minha família. Eu disse, Satanás foi para trás, para frente é outra coisa. De mim para frente é outra coisa. Acabou agora. Mas por quê? Porque eu descobri quem sou. Eu entendi o que eu tenho. Então, irmãos, quando falamos bem do rema, não é porque estamos venerando o rema. Ninguém idolatra o rema. Mas eu considero demais o que essa escola tem o poder de nos ensinar. E eu falo porque já fiz teologia, irmãos, e eu não desmereço esses cursos de teologia. Mas se eles fossem tão bons, eles não estavam em uma decrescente e o rema em uma crescente. Sabe por quê? Porque hoje o conhecimento é patente aos olhos das pessoas. Então eu já não posso ser enganado ou levado por qualquer tipo de informação. Hoje eu vou pesquisar. Hoje eu vou pesquisar. Quem aqui hoje fica com o primeiro preço que lhe passam? Você já vai em várias lojas. Você já entra lá nos mercados dos aplicativos de compra. Você já calcula se vale a pena mandar trazer de fora para cá. Se você já faz os cálculos, porque você não fica com a primeira informação. Então, é fácil enganar quem fica com a primeira informação. Mas o rema, irmãos, ele tem crescido. Esse ano nós estávamos na reunião de pastores
e houve um comentário na nossa reunião que eu achei interessante. Eles falaram que um grande grupo de cursos teológicos no Brasil procurou uma das pessoas do nosso Rema, no Rema na cidade, onde eles estavam. O Rema lá tem, em média, 300, 400 alunos por turma. Eles fazem um esforço tremendo. Eles disseram, olha, a gente não consegue nem formar esse tanto de alunos no Brasil como um todo, e vocês têm aqui, só aqui nessa cidade, essa quantidade de aluno, e a gente forma em média, irmãos, mais de 10 mil alunos por ano no Rema, no Brasil, tá? Só no Brasil, mais de 10 mil alunos por ano são formados nos Remas do Brasil. E esse pessoal que é responsável por um grande curso teológico no Brasil, queria saber qual é o segredo. A gente quer saber porque vocês são um ponto fora da curva. Está todo mundo indo um caminho e vocês estão vindo em outro, e o resultado de vocês é evidente. Mas sabe o que é? Não tem a ver com simplesmente com um nome, tem a ver com o que as pessoas estão aprendendo. Está mudando a vida das pessoas. Está mudando a vida das pessoas, irmãos. Você encontra um graduado do Rema, você reconhece que alguma coisa foi diferente. Ah, pastor, eu conheço uns aí que... Eu conheço. A Bíblia fala de um que andou com Jesus e não deu para nada. E aí? Tem a ver com quem andou, com quem aprendeu? Não, tem a ver com a prática, irmãos. Tem a ver com a prática. Se você faz o Rema 200 vezes, se não praticar, é a mesma coisa que não ter feito. Que adianta? Não vou reprovar isso, não se sinta ofendido com isso que eu vou falar, mas eu conheço muita gente formada em tantas coisas e trabalho em outras. E aí? Conheço pessoas formadas, não são cursos ruins não, cursos bons, mas estão trabalhando em outras coisas. Muitos dizem, não me identifiquei, terminei porque tinha que terminar. Eu não me identifiquei. Amém, glória a Deus. Você não conseguiu emprego nessa área, glória a Deus também. Mas, irmãos, a questão não é que esses cursos estão formando mais profissionais. A questão é que essas pessoas, elas, no decorrer do curso, mudaram a direção, mudaram o foco. Você entende? Então, o Rema, ele vai te ajudar, é um curso maravilhoso, vai nos ajudar. Mas só vai afetar a sua vida se você decidir que vai praticar. Como tudo que você faz. Não adianta você ter formação de engenharia se você trabalha com outra coisa. Vai chegar uma hora que, se você quiser voltar para aquele ambiente, você vai ter que reestudar algumas coisas. E eu não estou reprovando isso, irmãos, não é reprovação nesse sentido. Eu só estou te mostrando esse exemplo natural para você entender que isso pode acontecer com a vida espiritual também. Fazer o Rema e não praticar o que aprendeu é perder. Mas você pode exercer sua autoridade. E o Rema não é para você ser pastor, evangelista, mestre, profeta. Mas se você tiver o chamado, vai te ajudar. O Rema é para você ser um crente bem-sucedido aonde você estiver. Se você é um policial, você vai ser um policial bem-sucedido. Se você é um engenheiro, você vai ser um engenheiro bem-sucedido. Porque você entende quem você é e você sabe quem você é em Cristo. E você vai fazer a diferença na área que você tiver. Como vendedor, você vai ser o melhor vendedor. Por quê? Porque você, além de ser vendedor, você sabe quem você é. O Rema nos ajuda a entender quem somos. Quando eu entrei no Rema, sabe o que eu era? Eu era o zelador de uma empresa. Eu trabalhava fazendo a faxina de uma empresa. Eu tinha, nem vou falar esse testemunho lá, porque senão vai ser outra pregação. Mas o Rema começou a chegar na minha vida. E eu comecei a entender que eu era como José. Que não importa onde eu estivesse, eu ia prosperar. José prosperou como escravo na casa de Potifar. José prosperou como preso em uma cadeia. Ele virou um preso que virou carcereiro. E quando José chegou no Egito, irmãos, só para dar um conselho, só para interpretar um sonho. José foi só interpretar um sonho, saiu daquele lugar como governador.
Porque José, todo o tempo, sempre se posicionou com a autoridade que ele sabe que foi dada a ele. Ele poderia ter esquecido, mas ele não esqueceu. Ele se manteve lá. Porque quando você sabe quem você é, não importa se você está por cima ou por baixo. Não importa se você tem pouco ou muito. Você sabe quem você é. Amém? O irmão Reagan diz: podem levar tudo que eu tenho, mas se me deixar a minha Bíblia, eu trago tudo de volta. Bens materiais não definem a gente, irmãos. Essa palavra tem. Amém? Morar na melhor cidade do mundo não define a gente. Essa palavra sim. Amém? Você poderia morar lá num prédio de frente para o Central Park em Nova York. Isso não definiria você. Porque se você estiver numa tribo indígena que só chega de avião, e você sabe que está no centro da vontade de Deus, ali você vai fazer a diferença. Então não importa. Você só precisa saber quem você é e o que você tem. Amém?